a nossa vida fundamentada e alicerçada no Senhor, porque o que está acontecendo com o nosso Brasil, né, gente? Eu estou assim escandalizado, né? Cada vez que eu recebo uma notícia nova do que andam aprontando por aí, eu fico. Hoje eu estava conversando com um irmão que trabalha no Ministério Público e dizendo, gente, nós temos que fazer alguma coisa, porque está demais, né? Está um absurdo. Eu fico pensando nos nossos netos, né? Como vai ser viver nesse país. E ele me falou assim, uma coisa cada vez mais difícil mesmo, né? A gente... Bom, o estudo número 6, que é o que nos importa aqui nesse momento do nosso painel, como maridos, como homens, é o papel do marido e como ele desempenha essa função de marido, né? Se você estiver muito lá atrás, assim, não estiver enxergando bem, estiver com dificuldade visual, porque o auditório aqui não ajuda muito nessa questão visual, aqui na frente tem vários lugares, tá? Pode vir mais para frente que fica mais próximo, fica melhor para você, se quiser enxergar melhor. Como que o marido desempenha o seu papel? Eu vou ler aqui o texto que está em Efésios 5, de 25 a 29, que é um texto que está na Bíblia como um padrão de Deus para o marido cristão. Como o marido cristão deve exercer o seu papel de marido. E em seguida, após a leitura desse texto, eu vou tocar em alguns desses pontos que estão aqui na apostila. Nós não vamos ter condição, provavelmente, pela exiguidade do tempo, de explorar tudo, porque a ideia aqui foi fazer um painel e contar com a participação desses irmãos queridos que estão nos ajudando na discussão desse assunto, também na sua participação, à medida que a coisa foi esquentando aqui e a gente puder estar compartilhando uns com os outros, a gente também contribuir com perguntas ou com observações, sugestões, tá bom? Do meu lado aqui, à minha direita, tem o pastor Rafael Neri, né, que é o nosso filho primogênito e hoje está nos ajudando de uma forma maravilhosa aqui na liderança da juventude, na coordenação do processo de celularização da igreja. É casado com a Jéssica, já tem um filhinho que é o Samuel, nosso primeiro neto. Estão esperando o segundo bebê aí agora, né? Então a gente está muito feliz assim, porque é um casamento que tem uma história, tem uma referência de santidade, de compromisso com Deus, e agora vivendo um novo tempo como casal, casado, ele e a Jéssica, e estão nesse processo ainda muito recente, mas que já tem alguma experiência, né? Então ele é o menor dos apóstolos aqui nessa galeria de notáveis, né? E aqui do meu lado também direito temos, com esses cabelos brancos bonitos, grisalhos, né, o nosso querido Eduardo Valu, que é presidente do nosso corpo diaconal e que tem uma referência assim também de família muito bonita, muito abençoada, casado com a Renatinha, né? Tem os seus filhos na igreja, a Julinha, o Miguel, estão aí servindo com a gente em aliança já há muitos anos, né? Desde o início da comunidade, tem uma história com a gente muito feliz, muito abençoada, e tem uma referência de família também que nos alegra muito e que traz para a igreja assim, muita bênção, né? Como liderança de célula e outros serviços que eles prestam sempre conosco aqui. Do meu lado esquerdo temos o Bonfim, né? Que é o pai da Jéssica, portanto sogro do pastor Rafael, mas que não por essa questão de familiaridade ele está aqui, mas muito mais pela história de família também, de casamento, pela experiência, pela dedicação na igreja e no reino a esse tema da família, que lhe é muito querido, muito precioso, pelo cuidado que ele e a Rita tem desenvolvido também no acompanhamento de casais, no auxílio, no suporte a muitos casamentos, a muitos casais, e isso também nos alegra muito, né? Saber que eles são uma referência prática no aspecto do cuidado, da orientação, da supervisão, do conselho, do apoio que eles dão a muitos casais.
E na nossa comunidade também agora como diáconos e nos ajudando bastante nessa aliança, nesse carinho, nessa amizade que a gente tem de família também, né? Que é muito bom, porque de alguma forma quando casamos os nossos filhos acabamos nos tornando compadres, né? E isso também faz parte da relação familiar, porque quando a gente casa, não casa só com o cônjuge, a gente traz um pacote que a gente precisa entender melhor isso. Aqui também o André, que é nosso diácono recém-ordenado aqui na igreja, mas que já exercia em outro ministério função diaconal, um homem de família, um homem sério, um homem que tem a sua família aqui também, toda participando da comunidade, casado com a Ritalva. E o André tem uma característica assim, profissional interessante, porque ele, a cada 15 dias ele se reveza, né? Ele trabalha lá em Macaé, em plataforma marítima, então ele tem uma função de muita responsabilidade, um alto grau de responsabilidade, e ele precisa viajar e ficar fora 15 dias e retorna 15 dias. Nesses 15 dias que ele está aqui, ele está muito presente, e é uma família também muito querida, muito abençoada, um casamento muito abençoado, né? Então a gente está aqui com pessoas que podem ser uma referência não só nesse painel, em termos de contribuição dessa discussão saudável, mas também como referência depois daqui, né, para aqueles que estão procurando alguma ajuda, algum apoio, algum auxílio, porque o objetivo do seminário não é tratar e resolver o problema do seu casamento, mas se houve um despertamento, um interesse, se houve a possibilidade da gente contar com o apoio da igreja, dos pastores, então você pode logo após o seminário nos procurar, está marcando, está visitando uma célula, está procurando um desses líderes ou outro casal referência na igreja, para que possa lhe ajudar no seu relacionamento conjugal ou na sua preparação para o casamento. O que o texto diz, Efésios 5, 25 a 29? Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Negócio sério, hein? E a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa. Padrão de Deus para o marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, aqui é importante destacar que a palavra amar e amor, do verbo amar e do substantivo amor, mas o verbo agape em grego significa o amor de Deus. Existem várias palavras em grego para amor, e isso define uma gama de situações que envolve o amor. Nós temos amor muitas vezes como uma única palavra que é aplicada a diversas situações, mas, por exemplo, eros em grego significa o amor erótico, o amor sensual, o amor de um homem por uma mulher, que tem a ver com o amor sexual. Então essa palavra grega já deixa claro que esse tipo de amor é um amor relacionado à química do corpo, da carne, né, do desejo sexual, da necessidade que o ser humano tem. Então quando fala de eros, está falando desse tipo de amor. O amor filéu, em grego, é o amor que tem a ver com a filantropia, com amizade, o amor de amigos, um amor que já não é de conotação erótica ou sexual, mas um amor fraterno, o amor de amizade, que pode ser entre um homem, uma mulher, e isso não passa pelo aspecto eros, mas pelo aspecto filéu, que é o aspecto da amizade, amizade sincera, amizade pura, amizade que se constrói. Isso também é amor. Existe o amor estrógeno, que é o amor relacionado ao amor dentro da perspectiva do sentimento, né, que são coisas que a gente sente, que tem a ver com emoções, passa pelo campo das emoções e dos relacionamentos numa base humana, como você pode amar um primo, um parente, como você ama o seu irmão em Cristo num certo aspecto, mas existe esse amor agape aqui, que é o amor de Deus, e esse amor será sempre um amor sublime, um amor sacrificial, um amor eterno.
E é com esta qualidade de amor que Paulo está dizendo que deve ser o papel do marido, amar sua esposa. Ele pode amá-la com amor erótico, porque é sua mulher e ele casou com ela para isso também, para se satisfazer sexualmente e dar satisfação a ela. Ele pode amá-la com amor filéu, que é um amor de amizade, de parceria, de companheirismo, mas ele deve, acima de tudo, amar a sua esposa com este amor, que é o amor de Deus, que está derramado no coração dos discípulos de Jesus pelo Espírito Santo. Então eu queria colocar no painel aqui a primeira palavra deste amor, deste relacionamento entre o homem e a mulher e do papel do homem, que é a amabilidade. De que forma a amabilidade, como expressão prática do amor, ela pode ser ou deve ser praticada, deve ser um exercício que o marido deve na sua relação manifestar, expressar com a sua esposa. Eu queria começar pelo Valu aí, falando assim sobre um pouquinho dessa questão da amabilidade. Como que você acha que de forma prática, de forma bem prática, o marido pode ser amável com a sua esposa? Graças a Deus, queridos. Eu acho que a gente tem que demonstrar esse amor por ela todo dia. É como a gente vê a gentileza que nós fazemos com as pessoas, tipo a educação, que você abre a porta do carro, você puxa uma cadeira, e com as nossas esposas, às vezes, isso fica de lado. Então a gente tem que ter esse tratamento especial com a nossa esposa, porque Deus nos deu essa mulher, na nossa juventude. Outros não estão na juventude, já casaram mais maduros, mas a gente tem que tratar ela todo dia, tem que ter uma conquista. É uma eterna namorada, então a gente tem que ser muito amável, muito doce, com as nossas esposas. Acho que essa é a maneira, é uma conquista todo dia, porque todo dia você tem que estar agradando ela, porque você agradando a sua esposa, você vai estar bem também. Então eu acho que essa é assim, o ponto principal para você ter uma duração, uma relação de prazer, de amor e assim, constante, você tratar muito bem a sua esposa. Ser amável. Você tocou num ponto interessante, mas assim, eu lhe acho doce. Eu lhe acho uma pessoa doce, eu gosto de você, Valu, porque você tem essa característica de ser manso, de ser cordial, de ser... eu não lhe vejo com aquele temperamento colérico ou explosivo, E não que eu veja isso no André, mas acho ele com um jeitão mais sisudo. Queria ouvir dele também, assim, é possível, Como é que a gente lida, Não quero dizer que ele seja, também é muito amoroso, Eu vejo no André essa qualidade porque ele é um homem que me abraça, me beija. Os brutos também amam. Os brutos também amam. Eu lembrei disso, mas não tem nada a ver com o André. O que eu quis dizer assim, quando o homem tem um temperamento mais explosivo, mais irado, mais, sei lá, mais ativo, mais, não sei, colérico, vamos chamar assim, você acha que é possível que ele seja amável com a sua mulher? Com certeza. Graças a paz, irmãos. Amém. Com certeza. A questão da vida a dois é uma questão de descobertas, A cada dia a gente, com o convívio, nós vamos descobrindo algo a mais nas nossas esposas, certo? E às vezes realmente a minha cara pode ser uma cara assim, mais sisuda, mais... Agora estou mais tranquilo, verdade, pastor? Tirou o bigode que é mais tranquilo. Mas eu acho que sim, a gente tem condição de amar sim as nossas esposas, mesmo numa situação adversa. Eu acredito que, e vou até contar a minha experiência, assim, com o Senhor, vamos dizer assim. No momento que nós temos Jesus no nosso casamento, no centro do nosso casamento, eu acho que essa questão fica mais fácil. E isso é legal porque seu testemunho é um testemunho que você tinha uma vida antes, com certeza, se converteu. E aí, o que você observou que mudou nisso? Estou falando na prática, assim, na hora que a mulher te irrita, porque tem aquele momento que a mulher te deixa louco, e não é louco na cama, não, é louco de raiva, Você tem vontade de reagir, você tem vontade de exercer sua força, e aí, como é isso? O que eu aprendi? Até dizendo assim, como um testemunho, a minha conversão veio através de um seminário de casais como o desse. Glória a Deus. Amém? E ela me inscreveu nesse seminário e eu disse, eu não vou de jeito nenhum. Uau. Por que você me inscreveu? Eu não vou.
E no final no final do prazo para iniciar o seminário eu resolvi ir. O Senhor começou a me tratar naquele momento. Entendeu? Então eu comecei a entender no Senhor como nós devemos lidar com as diferenças. Sim. Então é por isso que eu estou dizendo que na prática, quando o Senhor está no centro do nosso casamento, as coisas ficam mais fáceis. Então quando vem algo desse tipo, eu já conto 1, 2, 3, respira. Vai dar tudo certo. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós não vamos deixar de amar as nossas esposas. Lá atrás seria algo muito diferente. Pois é, você viveu esses dois momentos. Isso é legal. Esses dois momentos. Então foi algo muito conturbado lá atrás, até Jesus realmente por cento do nosso casamento. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje a gente consegue realmente lidar. O casamento, mesmo com o Senhor, nós vamos ter as diferenças, porque nós somos homens e mulheres. Até agora nós vimos no próprio seminário o que várias diferenças, a questão de enxergar o azul, enxergar o rosa. E no momento que nós começamos a entender um pouco o lado da esposa, a gente consegue realmente lidar com essas situações adversas de uma forma amável, sem precisar sair de grosseria, de sem precisar sair do equilíbrio. Sim. Porque é o que eu digo sempre: se nós estamos no Senhor e não transicionarmos a nossa mente conforme o que diz a palavra dele, realmente eu acho que a gente está perdendo nosso tempo. Mas quando a gente começa a transicionar a nossa mente e coloca o Senhor no centro de todas as coisas, eu acho que realmente hoje eu vivo assim o melhor do meu casamento. Foi muito diferente do que foi lá atrás. Glória a Deus. Entendeu? Que bonito isso. Isso. Glória a Deus. É Jesus como centro, amém. Né? Amém. Que bom. Nota 10. Eu queria ouvir do Bonfa, né, sobre a abnegação, esse ponto de abnegação aqui, que fala do sacrifício, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa em sacrifício ou abnegação, renúncia, o ponto principal aqui é o egoísmo. Quando a gente perde, pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, essa visão tão egoísta e às vezes tão própria do machismo, de achar que nós como homens temos um direito soberano. Não sei se passa isso com vocês assim, mas de alguma forma, por exercer liderança, por exercer o papel de cabeça, por estar à frente do governo da casa, em algum momento você se sente assim, meio que numa prerrogativa de um direito maior, de um direito absoluto, e isso é a matriz, vamos dizer, a raiz do egoísmo. Quando a gente deixa de perceber as necessidades do outro, da própria esposa, dos filhos, porque estar casado é um sacrifício. E tem gente que quer estar casado e viver como solteiro. Então, o grande conselho que você daria para os casados que já estão casados e aqueles que querem se casar, que pensem duas vezes, qual é, na sua experiência, a grande prova do sacrifício, da abnegação que o marido faz para ser um marido segundo o propósito de Deus? Boa noite, irmãos. É muito interessante falar sobre isso. Eu estava pensando aqui, enquanto nós estávamos discutindo sobre as formas de amor que o nosso bispo estava falando, e algumas formas não representam nenhum desafio para nós. Sentir atração pela nossa esposa, eu acho que é uma coisa muito natural, né? Eu mesmo sinto pela amo a minha esposa, né? Então não existe desafio nisso. Existe prazer nisso. E tudo que envolve prazer, nós estamos juntos, né? Então isso é muito... não existe desafio nessa parte. Então ter amizade, né? O amor erótico. Então essas coisas pra gente não existe muito. Nós estamos prontos. Sim. Na verdade, já estamos prontos, né? Não precisa muita coisa que nós já estamos ali. Não precisa de uma faculdade. Não precisa de escola, não precisa nada disso. Não precisa ninguém ensinar aqui, né, a amar a sua esposa nesse sentido. Agora, quando nós falamos do amor de Deus, o amor sacrificial,
aí a palavra abnegação é a palavra mais adequada. E veja que a Bíblia fala sobre isso. Né? Veja que para Deus nos amar, a Bíblia diz o quê? Tende vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Porque existindo sobre a forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo, né? Assumindo a forma de servo, e na forma de servo ele humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz. Então o que tem aí? Negação, né, da sua própria vontade. Nós somos seres extremamente egoístas. O homem é um ser egoísta, gosta de viver só, solitário, fazer as suas coisas. Então eu vejo aí algo que é terrível para a nossa condição. E a abnegação, para mim, é a forma mais prática que eu vejo para nós conseguirmos amar de forma sacrificial. Sim. Não é? Então eu tenho utilizado isso na minha vida pessoal. Eu fui abençoado com um pai que sempre me deu esse exemplo de dedicação à família. Meu pai trabalhava de 5 horas da manhã dentro de casa, porque era numa venda na frente, né? Num comércio que ele tinha, até 11 horas da noite. E cuidava da gente, disciplinava a gente, mas estava ali trabalhando, dando um duro. E sempre minha mãe era a pessoa mais importante da vida dele. Então eu tive isso como uma referência, mas nem todos têm. Não é? Nem todos têm essa referência. Muitas vezes muitas pessoas têm um pai que não cuidou da sua mãe assim. Então você tem essa referência, e a Bíblia fala que é uma vã, né, tradição ou modo de viver que nós recebemos dos nossos pais. Sim. Então eu vejo o seguinte: eu fui abençoado dessa forma. Então, mas mesmo assim eu vejo em mim a necessidade de renunciar à minha vontade e pensar e entender a esposa como um ponto interessante para nós homens, que tem a ver com o aspecto daquilo que nós não fazemos força nenhuma para exercitar, né? No aspecto erótico, vamos falar assim mais claramente, né? Vamos pensar do ponto de vista da tentação. Porque você disse assim, com as nossas esposas é fácil a gente amar o amor eros e ter essa atração é natural. Mas até do ponto de vista de outras mulheres também. Sim. Nós precisamos entender que do ponto de vista da sexualidade humana, nós homens somos muito atraídos pelo visual. E hoje, por conta do tipo de mundo que a gente vive, estilo de vida das mulheres, do tudo que está acontecendo ao nosso redor, o alto grau de erotização, de sensualidade, de permissividade, nós homens somos muito tentados nessa área também. Não que a mulher não seja, mas homens também. Então, estar casado e ser fiel, estar casado e diante da possibilidade da erotização, da atração, daquilo que está colocado às vezes de uma forma tão fácil ao seu redor. Quando você diz não, isto é uma forma de sacrifício? Exatamente. Isso é uma forma de sacrifício. Isso é uma forma também de inteligência. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você está conservando aquilo que você construiu. Sim. Não é verdade? Irmãos, a paz que nós experimentamos em casa, de ter um relacionamento com a nossa esposa, em que nós renunciamos o mundo aí fora, e em união com a nossa esposa, nós conseguimos servir juntos a Deus, isso é algo que não tem preço. Não tem preço. Então eu procuro, na hora que estou sendo estimulado a olhar para outra mulher, né, a meus olhos fixarem em outra mulher, a primeira coisa que eu penso, que eu tenho me ajudado bastante, é o seguinte: um dia eu vou estar diante de Deus com essa mulher aqui. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Porque todos nós estaremos diante de Deus. Não é isso? Então a perspectiva de você prestar conta a Deus é algo importante. Mas tem outra coisa importante: é o ganho que você tem em renunciar a mulher aí fora. Provérbios fala claramente disso. Quem está indo para estar com uma prostituta ou mesmo com um amante, qualquer coisa, está indo em direção à morte. Que morte? Morte espiritual.
morte relacional, morte financeira, que tem muita gente que se desestabiliza completamente. Tá entendendo? Então a abnegação para amar sacrificialmente a sua esposa, para mim, de modo prático, é algo que me protege, é algo que me conserva a minha paz, é algo que me alimenta, é algo que me ajuda a continuar sóbrio diante de Deus, fiel ao Senhor. Não que eu não tenha os meus momentos de fraqueza, mas oro a Deus, confesso ao Senhor, digo: Deus, olha, aqui dentro desse coração aqui está pulsando um desejo intenso, está entendendo? De pecar contra ti, de pecar contra a minha família. Mas eu quero, Senhor, que tu venhas aqui arrancar isso daqui de dentro de mim. Arranca, Senhor. Amém. Não adianta você, Deus te conhece. Negar, de dentro, fazer de fora, conta que não existe, né? O Senhor está contigo, irmão, nessa luta. Nessa luta de não desprezar a mulher da sua mocidade, né? De conservar o seu lar. Então, esse é um caso prático, é um caso muito que todos nós aqui enfrentamos. Eu queria até fazer uma aprofundação desse tema com o pastor Rafael, que é o seguinte: existe um aspecto da fantasia em que o homem ele tem uma sensação de que se ele não for às vias de fato, então, assim, eu não deitei, eu não transei, eu não me prostituí, eu não fiz nada em termos práticos, né? Mas eu posso dar uma olhada, eu posso admirar, eu posso apreciar, né? Afinal de contas, se é bonito, é para ser visto, e lá vai fumaça, né? Então, nesse aspecto da fantasia, existe aquela ideia de que você está, sei lá, dirigindo, vê uma mulher bonita e pensa, imagina, está no shopping, está andando, isso você vai se encontrar, obviamente, com todo o tempo, né? Com o sexo oposto, em vários níveis de relacionamento, no trabalho, seja lá o que for. Não necessariamente uma pessoa que está dando em cima de você, ou uma cantada, ou até de alguma forma insinuando uma possibilidade, mas simplesmente pelo olhar, pelo fantasiar, já é da natureza humana nessa questão de olhar, de fantasiar, pensar no sexo oposto como uma possibilidade de uma satisfação sexual. Daí a gente já vem para outras questões, que quando você começa a alimentar essa concupiscência dos olhos, que a Bíblia chama assim, que é o olho também come, o olho também tem fome, o olho também tem desejo, e às vezes o desejo do olho é até mórbido. Você vê uma pessoa estirada no chão que levou 7 tiros, está lá ensanguentada ou foi atropelada, tem um monte de gente ao redor olhando, tem gente filmando, tem gente que gosta de ver coisa mórbida, coisa estranha, por mais estranho que possa parecer, existe essa atração do ser humano. E sexualmente não é diferente. O homem gosta de ver, gosta de olhar, e daí vai para a pornografia, já abre um campo também, de tentação, e que ele pensa: não, eu só estou olhando, estou assistindo, não estou errando, não estou pecando, não estou traindo minha mulher, mas já poluiu sua mente. Disso já vai muitas vezes para algum tipo de flerte ou de bate-papo, e já se engraça com a pessoa. Não, mas não tive nada ainda. E essas questões que vão de alguma maneira quebrando fronteiras, limites, barreiras, é o que leva normalmente à destruição final, quando o homem acaba num laço se envolvendo. Aí quando ele vê, já traiu mesmo, já caiu, já se envolveu, já está nas vias de fato. Então, como que você imagina, pastor Rafael, que assim, um recado para tanto homens casados aqui, como homens, rapazes solteiros, nessa questão da sexualidade, em termos dessa abnegação, dessa renúncia, né? Em termos práticos, porque o que seria o caso, como Jesus disse, arrancar os olhos? Jesus foi muito prático nisso, né? Melhor você entrar cego no reino do que ir para o inferno com o seu olho, né? Então, assim, se o teu olho te escandaliza, enfia uma faca, tira ele e corta. Então, qual seria a medida? Seria uma medida extrema de amputação? Graça e paz, pessoal, tudo bem? Amém. Nós estamos só com homens aqui, então nós podemos ser bem sinceros, né, com relação às mulheres, né? E nós sabemos muito bem que mulheres são seres complicados, né? Não adianta a gente negar que é difícil ser casado. O bispo falou algo ontem que deve ficar sempre no nosso coração, que ninguém pode casar para ser feliz, né? Assim, o casamento, ele é um desafio, apesar de trazer tantas coisas boas e tantos benefícios. E
já seria difícil ser casado se nós estivéssemos numa ilha deserta somente com nossa mulher. E se torna ainda mais difícil você ser casado, inserido em uma sociedade que todos os dias te bombardeia na televisão, no trabalho, nas relações, né? E nós somos o tempo todo bombardeados com informações pornográficas. Hoje, nós às vezes não nos damos conta de quanto o conteúdo televisivo que nós assistimos no celular, nas mídias sociais, eles são pornográficos e nos levam, né, a essa concupiscência dos olhos, né? E eu costumo dizer que não é natural, não é instintivo você ser fiel à sua esposa, né? Não é... O instintivo, pelo contrário, é você dar vazão a essa carne e se tornar uma figura mais de garanhão, né? É natural para o homem sem o Espírito Santo ele querer ter várias mulheres e experimentar outras mulheres, né? Não é normal para o homem carne, o homem sem Jesus, o homem caído, o homem Adão, ele ser fiel e passar o resto da sua vida com uma só mulher. Isso aí é antinatural. Somente pela obra do Espírito Santo que é capaz um homem de ter essa fidelidade, né? E Jesus falou quando ele estava demonstrando para nós a mentalidade da graça, que ao contrário da lei, o entendimento da graça, o entendimento restaurado que nós cristãos temos que ter se eu olho para uma mulher e a desejo, eu já adulterei, né? Esse entendimento que nosso mestre trouxe para nós. Então, na verdade, quando você executa qualquer ação sexual fora do casamento, você já está pecando sexualmente, né? Então, ainda que eu não tenha executado aquela ação, se eu sou casado ou não, e eu desejei uma mulher, seja ela real ou digital ou virtual, né? Eu na verdade já adulterei com ela, né? Como é difícil isso? Eu diria que é impossível você cumprir isso sem a ajuda do Espírito Santo, sem o apoio do Espírito Santo. E o que é que eu entendo que Jesus estava nos orientando a fazer quando ele fez essa citação do olho, que às vezes parece ser tão chocante para nós, né? Se teu olho te escandaliza, arranca o seu olho, perfure o seu olho e você não vai mais pecar. O que eu entendo que Jesus está nos orientando a fazer é: tome atitudes radicais para não pecar, né? Na luta contra o pecado, você tem que ser radical, você tem que ser incisivo, você tem que ser completamente intencional. Então, ao longo desses poucos anos de casamento e poucos anos de ministério, com jovens principalmente, eu costumo orientar os homens da seguinte forma: geralmente quando eles vêm me trazendo situações de pecado, eu caí, eu pequei, e eu tenho pecado de forma habitual e de forma automatizada, eu sempre pergunto para eles o seguinte: para pensar e me diz o seguinte: na maioria das vezes quando você pecou, você estava em qual situação? Evite essa situação. Qual o gatilho, né? Qual o elemento facilitador? Exato. Porque essas coisas não acontecem via de regra, assim, em público. Exato, né? Exatamente. O cara não está dobrando a esquina, tropeça numa mulher e já tem sexo com ela ali na rua, na frente de todo mundo, né? Não é dessa forma. É sempre algo elaborado, planejado, é algo que vai acontecer num ambiente de facilitação. No meu tempo, a questão, por exemplo, da pornografia, para você conseguir ter acesso a isso, você tinha que ir com muita cara de pau numa banca de revista. Era um negócio assim muito cercado de olhares, né, de perspectivas alheias, não era muito facilitado. Hoje o grande problema está aqui na palma da nossa mão, né? Então, assim, quando Jesus voltar e a gente estiver diante do grande tribunal, basta ele consultar o Google, né? Não tem escapatória, né? A gente tem uma história da nossa relação com a internet que está muito registrada, está muito clara. A pergunta é: como é essa história sua, né? Então, assim, o que o pastor Rafael está falando é muito bonito, porque, assim, seria muito louco de Jesus dizer: arranca teu olho, essa é a solução bíblica cristã. Não é uma automutilação. Ali é uma força de expressão que tenta ensinar um princípio para mim, para você. Seja radical naquilo que está te destruindo, naquilo que está te levando para o inferno. Seja inteligente, comece a olhar essa situação não de forma leviana, de forma complacente. Isso é do homem, todo homem. Não, seja radical. Comece semelhante a alguém que enfia uma faca no olho, comece a agir com relação a isso de uma forma radical, né? Tome posição para verificar
de como que isso acontece na tua vida e evite. Comece a evitar todas as maneiras pelas quais você está sendo engodado e atraído em qualquer que seja a situação, não somente virtual, como também real, né? Que são situações de ameaça ao teu casamento ou à santidade de Deus na tua vida, em qualquer lugar onde você esteja. Bispo, eu acho que o nosso maior erro como homens é geralmente pensar que nós somos super-heróis, né? Eu sempre vejo que a gente sempre cai nas mesmas situações, na verdade. Sim. E vocês vão me corrigir, mas eu acho que na carta de Tiago, né, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que foi tentado por Deus, né? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. E a Bíblia deixa claro que sempre quando Deus ele permitir que você seja tentado, seja com uma mulher virtual ou real, Ele vai ser fiel e vai te dar um momento de escape. Então eu levo isso tanto para situações reais quanto para pornografia também. O problema é que a gente sempre faz concessões, como o senhor falou, e essas concessões vão nos levar para uma armadilha que não tem mais saída, né? Sim. Então, se nós aprendermos a identificar qual o ponto do escape que nós estamos fazendo essa concessão, eu creio que é a chave para vencer o pecado. A maioria dos pecados que eu venci na minha vida com Deus foi assim: eu identifiquei geralmente onde eu caía e passei a evitar essa situação. Isso me facilitou bastante, principalmente nessa questão sexual com mulheres, né? A Bíblia traz muitos exemplos. José, se ele permanecesse com aquela mulher ali, irmãos, José largou a roupa, largou tudo e fugiu. Sim. E correu, sabe? Um navio, eu recebi um desses memezinhos que tem aí, que o navio, ele não tem problema, pode ter a tempestade que for, né, fora. Enquanto não entrar, a água não entrar, não há risco dele afundar, né? Então, Dona Lídia, a presidente do Betel brasileiro, ela tinha um seminário de homens e de mulheres, e ela tinha muita preocupação com isso, e ela dizia: eu não tenho preocupação com vocês enquanto vocês me disserem que não há resposta às solicitações no coração de vocês. Porque quando essa resposta acontecer internamente, aí eu começo a me preocupar. Tá entendendo? E às vezes nós temos que entender que nós estamos lidando com um engano. Nosso inimigo, ele nos vence pelo engano. É a única possibilidade que ele tem. Então, quando o bispo falou uma coisa interessante, de você começar a fazer algumas concessões, já falou outra coisa aqui, de você pensar que é um super-herói. Homens de Deus caíram, homens brilhantes, Jimmy Swaggart mesmo. Sim. Ele caiu, sabe por que ele caiu? Ele botou na cabeça dele que olhar uma prostituta fazendo um striptease e ele se masturbando, não existia coito. Então ele não estava pecando. Olha só que situação. Veja, um pensamento que entra na sua cabeça, você responde a esse pensamento e você anula tudo que você já sabe. Por quê? Porque encontrou uma resposta dentro de você. O diabo trabalha também nessa grande batalha mental. Exatamente. A coisa começa a acontecer aqui dentro, como foi citado o texto de Tiago, né? É um processo psicológico, mental. Exatamente. A gente elabora na cabeça. Por isso que eu falei da fantasia, porque esse é o grande problema do homem, não é? De repente você está numa linha que é muito tênue entre eu não pequei, de fato, eu só olhei, eu dei uma desejada, mas é uma coisa normal, eu admirei, mas a partir disso você está permitindo que muitas outras situações comecem a ser amplificadas dentro de você. E quando a gente percebe alguém que está preso numa situação de lascívia, de pornografia, ou de um relacionamento extraconjugal, de adultério, ou de prostituição, ou de masturbação, seja lá do que for, que todas essas formas fora do casamento de expressão da sexualidade, elas são contrárias ao padrão de Deus. Isso significa que a pessoa começou por algum lugar e a água entrou no navio e o navio veio afundar. Vamos dar uma avançada nesses pontos aqui, senão a gente fica só nesse, né? Porque esse é um ponto de muita tensão para os homens. Mas eu queria tocar também, para a gente fechar o nosso debate aqui, nosso painel, nessa questão de proteção e cobertura, que é o papel do marido, né? O marido como cobertura espiritual do lar, o marido como aquele que exerce a função de
homem de Deus, representante de Deus, profeta de Deus, pastor da sua casa. Eu tenho um costume, quando eu vou visitar alguns irmãos, assim, quando nos convidam, né? Alguns que são mais generosos, chamam o pastor para comer em casa. Aí a gente vai na casa e na hora que senta na mesa, assim, está servido o jantar, o almoço, seja lá o que for, ou o lanche, aí diz assim, fica todo mundo esperando o bispo orar, né? E eu fico parado olhando para o marido também, ali, né? Assim, para ver o que ele vai dizer. Diz, bispo, te ora, por favor, porque se você é o sacerdote da sua casa, né? Eu sou um convidado, posso ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida como seu pastor, mas na sua casa, naquele território, eu respeito e entendo que você é o sacerdote do lar. E que se você, como cabeça, como líder daquela família, está me recebendo como convidado, que para mim é honra, isso não me dá o direito de impor a minha autoridade dentro da sua casa. Então, se você me convida para fazer oração, eu farei com muito prazer. Mas se você também quiser, como homem de Deus ali, dar graça, dizer, Senhor, obrigado por esse alimento, pela presença do bispo aqui, abençoe a nossa casa, a nossa família, a tua igreja, você tem essa autoridade como homem de Deus. Então, isso para mim é muito importante, preservar e compreender que o homem na sua casa, no seu lar, ele precisa se conectar, ele precisa se ligar, né, Valor? Eu queria ouvir de você assim, nessa questão prática também, porque você trabalha, passa o dia a dia, essa correria toda, quando você chega em casa, geralmente você quer descansar, mas essa questão de você ter o papel de marido para exercer, tem que bater o ponto ali, bater o cartão, não pode estar cansado todo o tempo. Você tem o papel de pai, que você tem que dar atenção, tem que dar tempo para o seu filho, você tem que conversar com um, com o outro, brincar, instruir, corrigir. Você tem também que, nesse aspecto espiritual, como marido, mobilizar sua família para a prática da vida espiritual. É ou não é difícil, na prática, né, exercitar isso como marido, de ser o coordenador, de ser o instigador, de ser aquele que convoca, aquele que conclama a família para uma reunião, para uma oração, para um estudo da palavra, ser crente dentro de casa, ser marido cristão, homem de Deus. Por exemplo, na hora que alguém está doente, que tem um filho que está ali, você fazer uma oração em nome de Jesus, repreender a enfermidade. Esse papel não é uma coisa fácil, né? Às vezes eu sinto que na igreja a gente sente mais facilidade na célula de ser do que dentro da nossa casa. Realmente, quando você está na sua casa, né, que você tem essas situações, você tem que realmente exercer o seu papel, né? E lá em casa a gente costuma assim orar sempre de manhã, meio-dia, e estar juntos na hora das refeições. Eu não abro mão dessa parte de sentar na mesa com as crianças e ensiná-los, né? Para que eles orem, né? Para que eles entendam que é importante você estar agradecendo a Deus. E você chegar do trabalho, né, cansado, e você mover realmente não é fácil. É que você chega, a casa está bagunçada, a menina que não estudou, é a mulher que está lá fazendo alguma coisa para você comer, ou você está na cozinha preparando alguma coisa enquanto ela está com as crianças. Então você tem que ter um discernimento para achar o momento certo de você estar ali junto, orar e ensinar, porque nós somos exemplos, não é, para os nossos filhos. Os que são casados sabem disso, os que vão casar, que sejam exemplos mesmo, porque as crianças, elas aprendem com os pais, tem os pais como referência, né? E a gente vê assim, às vezes, não é por conta da profissão às vezes, mas a gente vê assim, vários memes que aparecem na internet, ou vídeos de crianças que querem ser policiais porque o pai é policial, ou porque é garçom. Então eles olham e se inspiram naquilo ali. Sim. Né? Então nós somos exemplos, mas não é fácil, é difícil. Na igreja é mais fácil, ou na cela que você se prepara, você lê um boletim, os irmãos chegam ali, você, querido, graça e paz, amado, te amo, tal. Mas quando sai, aí é você, né, com a sua casa e com Deus. Sim. E essa extensão de célula de igreja tem que estar na gente o tempo todo. Você tem que ser único. Não podemos vestir uma roupa, né, o paletó de pastor, e acabou aqui o culto, tchau, tira o paletó. Não é desse jeito. Você tem que ter realmente o Espírito Santo te incomodando o tempo todo e lembrando, você é cabeça da sua casa, você é sacerdote. Uma história bonita que eu achei, um testemunho lindo do Miguel, que ele estava com medo de morcego.
e teve a ideia de colocar sensores na casa, né? E aí você começou a usar aquilo que é uma situação simples para explicar. Para explicar para ele, né? Porque os morcegos, por conta das frutas na cozinha, eles entram lá em casa, né? No prédio. E Miguel, meu filho, ele tem 12 anos e ficou, pai, tô apavorado, morcego. Eu falei, filho, ele não vai te pegar. Ele vai na fruta ali. Vamos colocar sensores, vamos colocar as câmeras. Eu falei, filho, se o Senhor não vigiar a nossa casa, se você não tiver força e fé, não adianta você botar nada. Porque quem vai lhe fortalecer é Jesus. Não é as câmeras, não são os sensores. E ele ficou assim parado. Eu digo, então vou orar. E ele tem exercitado. Né? Então isso é bacana. Eu achei um testemunho muito legal. André, é fácil a gente orar pela esposa, assim, profetizar sobre ela, abençoar, orar juntos? Eu vejo que muitos casais têm essa dificuldade, né? O marido, nessa hora, ele tem dificuldade na prática, de uma forma muito simples, de tomar essa iniciativa. Às vezes parece que as mulheres ficam reclamando e pedindo que isso aconteça, e até que se torna uma coisa chata, às vezes gera até aborrecimento dentro do relacionamento, mas algo que deveria partir do marido de uma forma muito consciente do seu papel, né, como sacerdote, dizer, vamos orar agora, vamos orar nesse momento, meu amor, vamos orar, deixa eu orar por você, deixa eu lhe abençoar. Na prática não é tão simples, né? Então, não é fácil, mas também não é impossível. Não. De jeito nenhum, não é impossível. Tratando da convivência no lar, antes de eu seguir a Cristo, sou um discípulo de Cristo, a minha esposa, foi muito interessante o que o senhor falou hoje aí. A minha esposa que era responsável por cuidar de tudo de dentro da minha casa, porque eu estava sempre trabalhando, eu estava muito preocupado com o meu trabalho, eu estava muito preocupado em ganhar dinheiro, eu estava muito preocupado em dar uma estabilidade para os filhos, para a família. Essa é a minha preocupação. Eu não estava preocupado em estar em Cristo, ou em estar na igreja, ou em orar pela minha esposa, ou em orar pelos meus filhos. Eu queria trabalhar, eu queria saber, era a força do meu braço. E até o momento que Jesus me pegou de jeito. E me quebrou realmente de jeito. E ali a gente passou, eu aprendi, foi até no seminário, que um casal que cresce forte, ele tem que orar junto. Um casamento consolidado na rocha, eles têm que estar junto em oração. Vai ter que estar junto em oração pelos nossos filhos. Vai ter que estar junto em oração pelas nossas casas. E eu não aprendi assim lá fora. Então foi muito difícil realmente começar. Mas hoje eu consigo realmente lidar com essa situação de uma forma muito tranquila. Eu tenho que orar pela minha esposa, é a minha responsabilidade. A responsabilidade do sacerdote é puxar realmente a oração. É ter aquele tempo de oração na mesa, é ter aquele tempo de oração no quarto com a esposa. Aquela oração em secreto, você tem que ter a sua oração particular. Mas nós temos que ter a nossa oração com a nossa esposa, realmente impor as mãos, orar por ela, orar pelos nossos filhos. E isso só vai vir, isso só vai criar e ser muito tranquilo lidar com isso quando começa a praticar. Sim. É o cantinho da oração, né? Tem o cantinho em casa da oração. Deixa eu escolher um cantinho. Esse aqui é o canto da oração. Eu vou chegar ali e vou entregar ao Senhor. Vou colocar tudo aqui. Com certeza. Se a gente não faz, se a gente não tomar essa iniciativa, vai ser difícil. Eu lembro de um líder de casais, amigo nosso, que ele dizia, olha só, na minha casa, no momento que eu vou deitar, eu é que vou olhar a janela se está realmente aberta. Sou eu que vou olhar a porta se está realmente trancada, se está tudo ok. Ele falava muito isso assim. Eu já ouvi isso também de uma ministração, que é como se fosse um termômetro, né? O pastor, ele perguntou exatamente isso. Quem fecha a porta, quem tranca a porta da sua casa à noite, quando vocês vão dormir, né? Às vezes a preocupação parece ser mais da mulher, quando na verdade o homem tem essa função de guardião, e ele precisa ser o maior interessado em que
antes de todos dormirem, que é o momento que está todo mundo mais vulnerável, né? Realmente as portas sejam fechadas. E do ponto de vista espiritual, isso tem a ver com brechas, tem a ver com situações que a gente, como homem, não está percebendo e que o inimigo pode estar mirando, alvejando a nossa casa. Deixa eu falar uma coisa, de modo prático. Eu tenho, deixa eu ver, 39 anos de convertido. 39 anos de convertido, que eu leio a Bíblia, já li a Bíblia diversas vezes. Mas é algo assim que eu vejo claramente na minha casa. Se eu não estou bem com Deus, se eu não estou orando, se eu não estou sendo cabeça, meu lar fica sujeito a perturbações. Sim. Sabe? Perturbações. E que você não consegue discernir se não for espiritualmente. Sabe? Aí você começa a ver, sua filha começa a ter pesadelos, sua esposa não consegue dormir. Coisas começam a dar errado. As coisas começam a dar errado. Discussões que você diz, mas de onde é que surgiu isso? Você está entendendo? A paz é o árbitro, irmão, em nossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro em vós. Tudo que tira a paz significa que pode você estar sujeito ao ataque. E eu vejo isso muito relacionado à nossa omissão em não ser o cabeça ou o sacerdote do lar. É verdade. Porque quando você dobra o joelho e diz, olha, nesse lar aqui quem manda é Cristo e eu sou o cabeça desse lar, eu sou a autoridade, não é que a sua esposa não pode liderar em algumas áreas. Pode, e até deve. Eu fico me perguntando o que é que o homem casado com aquela mulher virtuosa de Provérbios 31 fazia. Ficava na porta da cidade. Ficava na porta da cidade, sendo louvado e tal. Mas ele era o cabeça. Você está entendendo? Sim. E a mulher, você libera a sua esposa sendo cabeça para o potencial dela, para ela crescer, para ela lhe ajudar e não ser um problema para você. Está entendendo? Então eu vejo isso com muita, assim, falando de uma maneira bem prática. Essas coisas percebam no seu lar. Quando você não exerce o seu papel de cabeça, de orar com a sua família, de buscar, de exercer a sua autoridade, de repreender os planos de Satanás, até mesmo a ousadia dele de querer entrar no seu sagrado lar. Ali é um pedaço do céu, ele não tem espaço ali, se você não permitir. E assim, bispo, também é assim, na minha casa, né? Eu tenho muito prazer em voltar para minha casa, né? De estar em casa, né? A gente vê alguns amigos que falam que não querem voltar para casa, saem do trabalho e vão para rua e ficar perambulando para chegar em casa já tarde, porque não querem estar em casa. Então, você chegar em casa, eu chegar na minha casa e estar com minha esposa e meus filhos é maravilhoso. Então, eu gosto de estar na minha casa. Né? E é bom que vocês gostem, né? de estar em casa, de estar com os filhos, com a esposa. E pôr em prática tudo isso que a gente vem falando aqui e tem escutado nesses dias. Amém. Parece que tem um irmão ali que quer fazer uma pergunta. Tá bem, querido. Levantou a mão. Eu ia aproveitar esse momento agora, porque também o nosso tempo está caminhando aí, né, para o intervalo, a gente precisa acelerar, para dar uma oportunidade a alguns irmãos de fazerem, sei lá, alguma pergunta que queiram, e a gente vai aqui no painel tentar responder com uma palavra somente. Sim, querido. Boa noite. Sim. Sim. Falou sobre a questão a gente usa como referência os nossos pais. Né? Eu me sinto muito confortável quando eu vejo que eu tenho algumas características no meu casamento do meu pai. E a minha esposa, acho que também olha da mesma forma. Tanto eu quanto ela, acho que durante muitos anos a gente tem como referência os nossos pais, a forma que meu pai tratava minha mãe, essa coisa toda. Sim. Só que quando a gente chega no casamento, quando existe somos duas famílias diferentes, a gente encontra alguns conflitos. E aí eu não quero abrir mão do fato de eu quero me parecer com meu pai, tá? Ser como meu pai era, e eu acho que ele é um homem assim que sempre foi boa referência para mim. Sim. E ela tem a referência dela, que a mãe e o pai dela. Então, quando chega, por exemplo, eu sinto falta da comida da minha mãe, não é igual a comida da minha esposa. Aí você já acha que um motivo já de eu ficar chateado.
entendeu? E várias outras coisas também que a gente vai fazendo nesses parâmetros. São duas perguntas que eu quero fazer. Como a gente pode lidar com isso, já que a gente já vem já há anos, muitos anos, já tendo o pai como referência, de uma hora para outra a gente tem que mudar totalmente o nosso percurso, tá? E uma outra pergunta é, como cristãos, quando a gente tem nossa, eu acho que, não sei, aqui todos, né? Eu tenho discussões com minha esposa, não sei se isso, o fato de ser cristão ou não, não pode ter discórdia, não, vamos orar. Eu às vezes tenho algumas discussões com minha esposa, são graves, entendeu? E eu queria saber do senhor, depois que a gente, no caso dessas discussões, como a gente lidar com isso, saber lidar com essas discussões internas, ou a gente não pode ter, o fato de a gente ser cristão, ter o Espírito Santo, a gente não pode ter discussões, não pode brigar, não pode discutir, e como a gente depois tem que lidar com essa situação? Sim, entendi. Não sei se foi São claro. Duas perguntas, sim. Qual o seu nome? Eu Birajara Azevedo, faço parte da cela de Sandro. Ok, Bira, né? Então, Bira, vamos pensar aqui, né? Você falou da questão da comida da sua mãe, me veio uma palavra chamada delivery, né? Mas não tem nada a ver com a resposta, não. É porque eu quis dizer assim, que eu também vivo essa realidade há 32 anos, né? Sinto muito falta da comida da minha mãe e cozinha não é o forte da bispa mesmo, nunca foi. Teve uma época que ela estava orando e dizendo assim, Deus me ajude a cozinhar. Eu disse, oração de fariseu. Ela ficou assim, como assim? Eu disse, é porque você não está, na verdade, querendo nada disso. Pode parar de fazer essa oração aí, que Deus não está ouvindo. E você não gosta. Ela disse, é verdade, eu não gosto. Eu disse, então, não adianta, pô. Não adianta querer, porque assim, é isso. Então, você fez uma pergunta que tem a ver, primeiro, com o princípio bíblico, deixe o homem seu pai e sua mãe. Então, sair de casa significa que a gente vai trazer coisas muito boas e outras que a gente vai ter que deixar lá. Ou então a gente fica em casa e não sai. Mas se a gente quer construir uma casa, um lar, e a gente quer viver essa experiência, o nosso ciclo, o nosso momento, a gente precisa compreender que você não é seu pai, nunca vai ser. Ele é uma referência. Você não pode anular a sua vida e nem tentar viver a vida dele dentro da sua casa, no seu contexto, porque sua mulher não é sua mãe. Então, assim, ia ficar um negócio freudiano bem complicado. Então, o ideal seria você tentar fazer essa transição, essa ruptura, né? Carregando o melhor de tudo que você aprendeu, tentando praticar, mas sem que essa referência seja uma imposição ao que você está vivendo nesse momento. E segundo, do ponto de vista das discussões, dos embates que a gente pode ter, é claro que tem casais que vivem, na verdade, um estilo de amor latino, né? Esse amor passional, esse amor quente, existe essa coisa mais esquentada na relação, gostam de dar uns chega pra lá um no outro, né? Um solavanco e no final terminam na cama. Então eu gosto muito de pensar assim, entre tapas e beijos, como é que é o negócio? Ódio e desejo. Ódio e desejo. Sonho e loucura. É loucura. O casal que se ama, até mesmo na cama comete loucura. É bom ter uma enciclopédia de cultura popular ambulante ao nosso lado, né? Mas o que essa música reflete? No caso de algumas pessoas, a verdade é que o negócio caminha por aí, né? Fica parecendo até que... eu já ouvi casal dizer assim, a gente briga porque é mais gostoso quando reconcilia. Então, eu não me meto nesse mérito, né? Então, assim, é um estilo de vida. Mas é lógico que tudo tem limite. A questão toda está, primeiro, numa falha de comunicação, que está gerando um tipo de discussão que não chega a um ponto, a um acordo. De que forma a gente nesse processo se machuca, de que forma depois a gente conserta isso, para não deixar essa coisa em aberto acumulando e lá na frente explodir tudo. Então, algumas coisas que você tocou são tão sérias e relevantes que o meu conselho, pela questão do tempo, é que casais que estão tendo dificuldade
em qualquer área, não só nessas que você colocou, mas em qualquer outra, que seja um ponto sensível da relação e que esteja nesse seminário querendo aprender alguma coisa e talvez querendo encontrar alguma resposta ou alguma solução que a gente não vai conseguir dar em todo o seminário, nos procure a sua cobertura espiritual, procure os seus pastores, procure. O líder de célula tem um certo limite na atuação dele, que não é de conselheiro conjugal, mas você tem pastores, marca para conversar, ou sozinho, ou o casal com a gente, marca o gabinete, marca uma conversa, marca uma visita. Nós estamos aqui para trabalhar nessa área como prioridade. Para a gente, a família é prioridade. Então é importante que os casais com esse seminário tenham sido despertados para se abrirem para a construção, ou reconstrução a partir do seminário. Não é o seminário que vai resolver os problemas do casamento, mas ele vai tocar nessas questões e despertar vocês para que, se existem situações que estão trazendo dor, conflito, dificuldade na relação, procure ajuda, peça ajuda. É maduro pedir ajuda. Procura liderança espiritual, procura gente que pode estar aconselhando vocês. Tá bom, Bira? Então não sei se respondeu plenamente, mas de qualquer forma estamos à disposição para futuras conversas aí, para o aconselhamento, em nome de Jesus, tá bom? Estou preocupado com o tempo, tá bom, gente? Sei que o assunto tá legal aí, mas a gente vai ter um outro momento também, mas já são 7h25, né? Então quem precisar comer aí alguma coisa, tomar um café, fazer um xixi, só vai ter 5 minutos aí, né? Então vamos dar ouvidos aí, mais uma pergunta. Marquito, eu vi você levantar a mão, pensei que era o Edson. Você fez um efeito visual aí que ficou parecendo que era ele. Eu queria dar a Bira uma experiência minha sobre o fato de discussão, né? Eu tenho 37 anos de casado e 41 com a mesma mulher, que eu comecei a namorar com ela e me casei, né? Então 41 anos juntos. Glória a Deus. E qualquer discussão acaba com 3 palavras que você vai falar: por favor, me perdoe e eu te amo. Como é o nome da sua esposa? Márcia. Márcia, começou a discussão, você falou assim: Márcia, por favor, me perdoe, você sabe que eu te amo. Acaba a briga na mesma hora. Aleluia! Glória a Deus! Falou a voz da experiência. E aí então é só alegria, né? É só correr pro abraço. Amém, gente? Vamos orar então? Vamos dar esse intervalo aí. Obrigado aos nossos colaboradores aqui desse painel, né? Obrigado a você também que participou. Vamos estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por cada homem de Deus que está aqui nesse auditório. Nós oramos por cada marido que já está exercendo o papel de marido, na função de homem, de marido, de esposo, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê sabedoria, para que tudo isso que está acontecendo, como falamos ontem e hoje também, mais do que informação, mais do que conhecimento teórico, que a unção e o poder do Espírito Santo esteja capacitando a cada homem de maneira prática a viver aquilo que estamos ouvindo e aprendendo. Tenha misericórdia de nós, das nossas fraquezas. Nós somos realmente vasos de barro, precisamos de muita humildade, de muita honestidade, para não estarmos nos enganando com essa natureza maligna do pecado, com essas coisas tão terríveis que fazem parte da nossa natureza como homens. E precisamos ser sérios com as coisas de Deus, precisamos ser verdadeiros com aquilo que estamos pregando, ensinando e dizendo viver. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, repreende do nosso meio, Senhor, e da vida de cada homem aqui, principalmente a falsidade, a hipocrisia, a mentira, porque com isso realmente não tem como a gente avançar nem crescer em nenhuma área da nossa vida. Que o Senhor esteja trazendo um conhecimento da verdade que liberta, que transforma, que quebra cadeias, e que esse seminário seja o promotor de um novo tempo na vida de cada homem, casado ou solteiro, para viver na presença do Senhor e para a glória do teu santo nome. Obrigado por esse painel, obrigado por esse tempo juntos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para o intervalo.
Aproveite aí alguns minutos, a gente vai quebrar o protocolo um pouquinho aí.